Fim dos tempos. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre o fim dos tempos, mostrando para você hoje algo que vai acontecer nos últimos tempos, que vai acontecer em toda a humanidade, em todos os países do mundo que vivem hoje na face da Terra. Então isso é algo muito importante que vai demonstrar que o fim dos tempos está chegando, que vai ser no dia em que o próprio Senhor Jesus voltar. E eu estou falando sobre a fé, mais especificamente sobre a apostasia da fé. Isso é algo que vai acontecer no fim dos tempos. Então, quando a apostasia da fé começar a acontecer, e pode ser que ela já esteja acontecendo a partir de hoje, e vai assim até muitos anos futuros, isso vai mostrar claramente que o fim dos tempos se aproxima. É mais um dos sinais que vão acontecer, mas não vão acontecer nos céus, no mar ou na área continental. Vai acontecer com as pessoas, porque é as pessoas que irão apostatar da fé que tem, principalmente na fé que tem no Criador ou em Cristo Jesus. Haverá uma apostasia de milhares e milhares de pessoas apostatando da fé. Então, fique atento, porque essa é uma das coisas que vai evidenciar que o fim dos tempos está próximo de acontecer. Então, essa é a verdade bíblica registrada, que já está escrito que vai acontecer. E isso é afirmado. Essa afirmação é a nossa garantia de que isso vai acontecer. Pode ser que já esteja acontecendo hoje e vai se agravar ao longo dos anos futuros até chegar no fim dos tempos. Então, muitas pessoas, infelizmente, vão apostatar da fé, não vão acreditar mais em nada, não vão ter mais certeza e convicção de coisa alguma. Vão viver sem Deus. É assim que vai acontecer. E quando essas pessoas viverem sem Deus, elas vão viver sem esperança também. Porque elas também vão viver sem amor também. Então, elas vão viver sem fé, sem esperança, sem amor, porque vão apostatar da fé. E quando alguém apostata da fé, várias más consequências acontecem na vida dessa pessoa. Então imagine milhões e milhões de pessoas apostatando da fé. Essa apostasia da fé vai afetar a vida dela. Ela vai ficar sem acreditar em nada. Esse é o perigo grave que está para acontecer, ou já está acontecendo, que é a apostasia da fé. Então, isso é muito sério e importante. Então, antes de ler o texto em si, eu vou ler aqui o que o Senhor Jesus falou sobre essa questão. Sim, o Senhor Jesus falou sobre isso. E ele falou, e o que ele falou está aqui escrito no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, esse texto que eu falei aqui termina com um sinal de interrogação, ou seja, isso é uma pergunta. Ele está perguntando para as pessoas: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Por que o Senhor Jesus perguntou isso? Porque ele já sabia que nos tempos futuros, antes do fim dos tempos, iria haver uma apostasia da fé em toda a humanidade. E isso iria afetar toda a humanidade. Todas as pessoas que estivessem vivendo nessa época iriam apostatar da fé. Iriam perder a fé, naufragar. Iriam viver sem fé alguma, sem certeza, sem convicção alguma, em nada. Então, ele já sabendo disso, perguntou: quando vier o Filho do Homem, ele se referindo a si mesmo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Quando o Senhor Jesus voltar com poder e grande glória, será que ele vai achar fé na terra? Fé em alguma pessoa? Possivelmente não, porque a maioria das pessoas vão ter se desviado da fé, vão apostatar da fé, vão viver sem fé alguma. E é aí que está. Então, quando ele vier, possivelmente ele não vai achar fé na terra mais, porque as pessoas irão apostatar da fé. Esse é um sinal que evidencia o fim dos tempos, que mostra que o fim dos tempos está próximo. E se já estivermos vivendo isso hoje, e que possivelmente estamos mesmo, muitas pessoas estão apostatando da fé hoje, isso vai se agravar ao longo dos anos. Isso só mostra que o fim dos tempos está próximo de acontecer. Aí, quando o Senhor Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Possivelmente não. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, vão apostatar da fé. Essa é a realidade que ele vai ver naquele dia. Então, se nós tivéssemos que responder essa pergunta, lendo o texto das Escrituras, nós iríamos responder que possivelmente ele não vai achar fé na terra. A fé vai ser reduzida. A fé vai ser praticamente esquecida. Não vai ser algo que vai estar nas pessoas mais. As pessoas vão perder essa fé, vão deixar. Esse é o perigo grave, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se acontecer uma apostasia da fé, as pessoas não vão agradar mais a Deus. Essa é a realidade. Então, possivelmente ele não vai achar fé na terra. Essa é a verdade. E isso é algo simples de se entender, porque o texto que eu vou ler agora vai esclarecer sobre essa questão. E esse texto vai falar sobre o fim dos tempos. Esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. É um texto muito bem claro, que vai falar sobre fé também, sobre a apostasia da fé. O texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Sim, é o Espírito que está afirmando, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que está afirmando. Essa afirmação é certa, é certa. Isso vai acontecer. Ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, quando começar a acontecer os últimos tempos, muitas pessoas vão apostatar da fé. É aí que nós devemos começar a entender que o fim dos tempos se aproxima. Quando nós vermos com os nossos próprios olhos que muitas pessoas estão apostatando da fé, deixando a fé, e então estiverem passando a não acreditar em mais nada, a não ter certeza e convicção de coisa alguma, esse é o sinal que o fim dos tempos se aproxima. Está próximo de acontecer. Porque esse é mais um dos sinais, a apostasia da fé. Quando isso começar a acontecer no mundo, você já pode se ligar e ter a convicção de que o fim dos tempos se aproxima. Esse é o sinal. É mais um dos sinais que evidenciam o fim dos tempos. Então ele diz aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que as pessoas vão apostatar da fé? Qual será a razão e os motivos que farão as pessoas se apostatarem da fé que até então tinham? Que até então elas tinham certeza e convicção. Essa fé nelas era viva, era operante. Mas como elas irão apostatar da fé, elas terão uma fé fingida, uma fé com hipocrisia, uma fé sem obras. E uma fé sem obras é morta. Então, as pessoas terão fé em praticamente nada, vão perder a fé, vão deixar isso aí. E vão acreditar em mais nada. Não vão ter certeza e convicção de coisa alguma.
Por que eles vão fazer isso? Por obedecerem a espíritos enganadores. Um dos motivos que vai levar as pessoas a apostatarem da fé é que elas vão começar a obedecer a espíritos enganadores. Ou seja, elas vão começar a obedecer ideias e pensamentos enganadores. E hoje, se você vê, na realidade hoje, já existem muitas pessoas assim, obedecendo a ideias e pensamentos enganadores. Assim, elas são enganadas por esses espíritos enganadores. E enganam também outras pessoas. Então esse é o primeiro motivo pelo qual as pessoas irão apostatar da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. As pessoas vão começar a obedecer a doutrina dos demônios, os ensinamentos dos demônios. E ensinamentos de demônios não são coisas boas, não são coisas úteis, não são coisas que trazem benefícios para as pessoas. São coisas más, são coisas pervertidas, são coisas deturpadas, são coisas destrutivas, nocivas. A doutrina dos demônios é isso. Só traz más consequências para a vida das pessoas. Traz ruína, traz perdição. Traz o abandono da fé. Principalmente, nesse caso aqui. Elas vão apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por causa de quem? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Por aqueles que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, é isso que vai acontecer. A apostasia da fé vai acontecer por causa dessas coisas. E, possivelmente, essas coisas já estão acontecendo hoje. Já estão acontecendo há muito tempo. Porque a apostasia da fé está acontecendo hoje. E vai continuar se agravando cada vez mais. Mais e mais pessoas vão apostatar da fé nos anos futuros. Isso é uma prova real de que o fim dos tempos está chegando. Então, é isso que está acontecendo hoje. Você tem que se ligar nisso, perceber, notar que isso está acontecendo, para que você possa ficar apercebido sobre o fim dos tempos. E quando essas coisas começarem a acontecer, você tem que começar a olhar para cima. Você tem que começar a manter seus olhos fixos em Cristo Jesus. É isso que você tem que fazer. Você tem que erguer a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. E a redenção é a volta de Cristo Jesus, a consumação do século, aquele dia do Senhor. Quando chegar o dia da ira deles, quem é que poderá se suster? Aquele que tiver fé, que tiver guardado a fé até o fim e nunca tiver apostatado da fé, esse sim vai conseguir perseverar até o fim e será salvo pela fé que está nele, viva e operante. Fé perfeita que conduz a pessoa a essa vitória, que vai conduzir a pessoa a essa espera, com confiança, com certeza absoluta. Uma fé que não o abale em tempo algum, não deixe que nada possa abalar em tempo algum. Ele continua firme no seu propósito, olhando firmemente para o Senhor Jesus e fazendo com que ele possa completar a sua carreira e guardar a fé. É isso que tem que acontecer. Então, se você já estiver percebendo que a apostasia da fé já está acontecendo hoje, por esses motivos que eu falei aqui, já estão escritos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, você tem que entender que isso é algo que mostra para você que o fim dos tempos está próximo. Porque isso é afirmado pelo Espírito que vai acontecer. É nisso que você tem que se conscientizar hoje, para que você possa
aguardar o fim dos tempos com esperança, com fé, com amor, para poder estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. É isso que você tem que fazer. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para todas as pessoas, para edificar as pessoas, para levar as pessoas a essa compreensão exata de que ninguém pode se apostatar da fé. É hora de manter a fé. É hora de perseverar através da fé até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Então é preciso ter fé. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para fazer com que isso aconteça na sua vida e na minha vida também. Porque está bem claro, o Espírito afirma que nos últimos tempos as pessoas irão se apostatar da fé. Mas se nós mantivermos a nossa fé em nossas vidas, vamos conseguir chegar no final aprovados. E espero que isso aconteça com todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.